Vamos lá. STF suspende julgamento que discute inelegibilidade. Eita, nomezinho complicado, né? Inelegibilidade de Ivo Cassol. Pode rodar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista e suspendeu o julgamento virtual que analisa se manteria ou não a decisão de Nunes Marques, que derrubou a inelegibilidade do ex-senador Ivo Cassol, candidato ao governo de Rondônia. Nunes Marques entendeu que a pena foi cumprida integralmente e que a punidade do réu foi extinta em dezembro de 2020. O caso, então, foi levado ao plenário virtual. Cassol foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 2013 pelo crime de fraudar licitações ocorridas quando foi prefeito na cidade de Rolim de Moura, entre os anos de 1998 e 2002. A pena imposta integralmente cumprida por Cassol foi de 4 anos de detenção em regime aberto, substituída por pena restritiva de direito à prestação de serviços à comunidade e mais a multa de R$201 mil. Em dezembro de 2020, foi declarada a extinta a pena, mas mantida a suspensão dos seus direitos políticos. Na sessão, a ministra Carmen Lúcia, relatora da ação penal que condenou o político, levou ao plenário a questão de ordem, para que não se definisse a situação da execução penal após a decisão do ministro Nunes Marques. A maioria acompanhou a conclusão da relatora pela manutenção dos efeitos das condenações dos outros 2 réus, com a continuidade da execução das respectivas penas, ou seja, pela decisão do plenário, o político segue inelegível. Procurada, a assessoria de Cassol informou que não vai se manifestar. Bom, na sequência dessa reportagem, a gente vem com mais uma reportagem que é um gancho, né? Tem a ver com esse tema. A ministra Carmen Lúcia, ela interrompeu a sessão para criticar o colega ministro Nunes Marques. Que eu preciso de saber se o plenário mantém a decisão, o julgamento anterior para que eu possa continuar a dar execução, se é caso de uma outra medida como suspensão, se é caso de manter essa execução e como não poderia esperar, porque a decisão do eminente ministro Nunes Marques é da última sexta-feira, pelo menos me chegou na última sexta-feira, nos autos dessa ação penal, ainda que pudesse sobrevir, como o ministro ponderou, que a decisão dele quanto a um dos corréus na ação de revisão da relatoria de Sua Excelência poderia vir depois em agravo, mas eu tenho que continuar a execução quanto aos 2 corréus, ou a suspender ou a manter. E um dia de execução de uma condenação, ou uma semana ou um ano, é uma injustiça. E eu não gostaria, portanto, de persistir sem que o plenário se pronunciasse. Ou suspende, ou mantém a rigidez do que foi decidido, enfim, eu gostaria e trouxe em questão de ordem exatamente pela urgência. Bom, como a gente tem um grande número de espectadores, telespectadores que acompanham o universo da política, alguém pode dizer assim, pô, mas eles estão repetindo uma fala de quarta-feira. Não, não é. No jornalismo a gente chama isso de suíte, né? Que é reprisar, que é relembrar o que vem acontecendo, justamente por conta disso, né? Foi uma declaração da ministra na quarta-feira, só que está ligado a todo esse contexto, né? Todo esse contexto envolvendo o ex-governador Cassol. A gente teve hoje a decisão contrária à candidatura do atual senador Assir, mas, enfim, durante o programa a gente vai comentar isso. Ramon Cujuí, boa noite, e aí? Boa noite Cícero, boa noite Herbert, boa noite Ricardo, boa noite Zezinho, boa noite você, telespectador que nos assiste e nos prestigia com a sua audiência nessa sexta-feira. Olha, o que vai acontecer, a tendência, né, porque até ontem o Zezinho tinha cravado que ia discutir isso hoje, e o Herbert falou que ia ter ruído de madrugada, né, haja para medir esses decibéis desses ruídos, né, que não iria. Então o ministro pediu vista do processo. Uma coisa interessante, não tem prazo para o ministro trazer para o plenário, ele pode levar segunda-feira ou pode segurar aí por tempo indefinido. Eu lembro que o ministro Marmendes uma vez levou 2 anos numa vista de um processo no Supremo Tribunal Federal. Mas a tendência, inclusive depois do julgamento dessa tarde, que tirou aí a possibilidade de candidatura do senador Assir Gurgel, quiser que seja levado em plenário o mais rápido possível e que, de fato, a candidatura não permaneça. Isso é uma tendência,
né, porque, como eu disse ontem, e o Herbert bem frisou depois, né, ruídos acontecem e de cabeça de juiz a gente não sabe muito bem o que vem por aí, né, mas o que, do ponto de vista político no Estado, a candidatura do Assir, né, ela, na verdade, ela chegou, ele deixou fraca a candidatura do Benedito, né, do PDT, que hoje que assume no lugar dele aí na Frente Democrática. E no caso do Cassol, se ele permanece no pleito até as eleições, ele consegue reduzir um pouco o dano causado à candidatura da sua irmã, Jaqueline Cassol. A saída dele do pleito enfraquece muito a postulação de Jaqueline Cassol ao Senado e favorece diretamente o candidato Expedito Júnior. Né? Mas é assim, como eu disse, eu venho dizendo isso já há alguns dias aqui, né? Tédio ninguém vai morrer nas eleições aqui em Rondônia. Agora, um detalhe importante, né, Ramon, é que por conta dessa decisão envolvendo o senador Assir, que é um contexto quase idêntico, semelhante ao do ex-senador Ivo Cassol, não me parece que o STF vai fazer com que a balança, né, ela não seja seguida exatamente como deve ser, fazer o equilíbrio da situação, até por conta disso. Olha, se votou um caso, se proibiu um caso, qual a razão, que interesse haveria de permitir que um outro caso não seja julgado? É por isso que eu falei em tendência, né? Porque a tendência é essa. Agora, de ontem para hoje, a tendência era que os dois casos fossem julgados hoje, e um foi tirado, pedido de vista. Se o ministro estava devidamente esclarecido sobre um caso, porque não estava devidamente esclarecido sobre outro caso que é semelhante. Então, eu não sei quais são os bastidores, os meandros, enfim. Mas a tendência é isso que você disse, a tendência é que seja colocado semana que vem em pauta e a tendência é que a candidatura do senador Ivo Cassol, do ex-senador Ivo Cassol, realmente seja retirada do pleito. Zezinho Santos, boa noite. E aí, Zezinho, você vai ao encontro dessa manifestação do Ramon Cujuí, de que realmente essa é uma tendência já diante desse julgamento da liminar favorecendo o que agora não favorece mais o senador Assir? Boa noite a todos. Eu concordo com o Ramon Cujuí, porque, na verdade, já está escrito, ontem eu aqui até antecipei, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu vista. Não entendi, mas é a prerrogativa do ministro. Mas o caso semelhante aí do Assir Gurgas, quer dizer, praticamente já tomou tinta, né? Que não finalizou ainda, né, o julgamento, Herbert. Então, mas já está praticamente, não tem como reverter. Mas o que nós estamos vendo é a mexida há 8 dias, ainda está dando o que render. E mais essa retirada de pauta aí, esse pedido de vista, retirada de pauta não, pedido de vista, vai mais uma novela que nós vamos ver aí essa semana. Quantos políticos na semana da noite de quinta passada para até o sábado não dormiram? A preocupação, porque realmente é um candidato forte. Logicamente que sangrando não é o mesmo. Não é o mesmo. Tanto é que você não vê nada de campanha, você não vê nada, você não vê. Tudo bem, foi lá para Brasília, gravou aquele vídeo lá com o Bolsonaro falou ali, mas não declarou nada, não declarou apoio, só falou das duas pessoas, do ex-governador Ivo Cassol e da deputada federal Jaqueline, mas não mais do que isso. E o que nós estamos vendo é aquilo que se previa. E o deputado federal Léo Moraes, hoje candidato a governo, manteve a candidatura e ele falava a algumas pessoas, segundo as pessoas me passaram, que iriam cair essa liminar, por isso que ele decidiu continuar. Agora, quem é que perde na queda? Nós já falamos, é Jaqueline. Então, mais uma mexida. Instituto de Pesquisas, que poderia estar fazendo pesquisa, estão todo mundo atordoado aí, esperando essa saída ou não, porque diz que agora é você investir numa pesquisa, mas você não sabe, é uma insegurança, e essa medida o Supremo já enfrentou hoje. O Supremo enfrentou hoje, no dia de hoje, que é um caso semelhante. Agora, Ramon Cujuí falou uma coisa, o partido dele, né, o Partido dos Trabalhadores, vou dar uma alfinetada aqui, que a Gleice Hoff
deixou o seguinte, colocou que o senador Assi ficava na espera e entrou e agora mexeu. Ramon, essa conta, essa fatura também é para vocês. Vocês que concordaram aqui da executiva do partido que poderia se mexer. E agora está aí. Eu não sei se você tem resposta para isso. Logicamente que você deve ter concordado com essa decisão do seu partido, que concordou com essa lambança, com essa bagunça. Que, para mim, isso é uma bagunça, Ramon. E vocês têm essa fatura. Botaram um candidato que... quer dizer, não tinha nem ganho a liminar, Ramon. Nem ganho a liminar. E veio de cima para baixo, e vocês acabaram assinando e avalizando a candidatura do senador Assi, que agora dá o lugar para Benedito. Quer dizer, Benedito entrou como titular, voltou para suplente e agora volta para titular. Como é que fica a cabeça do eleitor? Bom, só para a gente esclarecer aqui rapidinho, para algum telespectador nosso que esteja se perguntando, mas o que é esse negócio de pedir vista, o que houve? Bom, de forma muito clara e objetiva, é um prazo que inerente aos ministros que eles podem pedir, não, peraí, eu vou ter que olhar esse processo, eu quero dar mais uma olhada antes de dar o meu voto, antes de decidir. Então, como o Ramon colocou, é um prazo que pode durar até amanhã, até domingo, até segunda, ou sabe-se lá quando, né? Porque isso é inerente ao ministro. Então, ele pode ficar, e o Ramon estava dizendo aqui, eu lembrei que tem um caso do ministro Gilmar Mendes que segurou um processo por mais de 2 anos. Professor Herbert, boa noite. Boa noite a você, Cícero, ao Cujuí, ao Zezinho, ao Ricardo Frota, ao Juninho e ao Anderson aqui, da equipe da Rema TV, que nos assiste e nos dá assistência. A você, telespectador que está em casa nos assistindo e que faz da Rema TV líder em audiência, tanto no canal aberto como nas redes sociais. Ontem aqui eu falei que ia ter ruído na madrugada, e teve ruído. Peraí, ruído na madrugada é rato. Foi... Plenário virtual, é verdade. Mas teve o ruído, né? O Léo Ladeia, ele sempre me diz que ele se refere a mim como se eu fosse o Nostradamus da política. É evidente, o Lubiana, não, o jornalista Lubiana, disse que eu tenho a boca de bruxo. O deputado Jair Montes disse que eu tenho a boca de macumbeiro. Mas não tem nada a ver. É só estudar poder e estrutura de poder que você começa a ter noção dos cenários e do que pode acontecer nos bastidores da política brasileira, com todos os exemplos que nós já tivemos e que tem registrado na história. Eu não sou vidente, Zezinho. Apenas... a gente faz algumas previsões. Mas não teve ruído. Como disse, teve ruído. Que ruído contrariou sua fala. Porque você disse que hoje a liminar do Cassol ia ser caçado e eu disse que não, que ia ter ruído. Mas, Herbert, onde está o ruído? E teve ruído. O ruído aí, Herbert. O ruído. Um prazo para olhar. Ele pode que amanhã o ministro pediu prazo. E vou lhe dizer, mas isso é um ruído? Esse ruído vai ser enquanto durar o ruído. Entendeu? Então, Herbert, nesse caso aí do eleitoral, vai ser julgado antes das eleições? Não vai, Zezinho. Esse ruído vai ficar, vai permanecer. Olha, eu vou gravar essa pílula. Pode gravar essa pílula. E tem mais, Zezinho. Os processos são distintos. Tanto o processo do Assi como do Cassol. Hoje eu tive uma aula sobre esse processo com o Joaci Loura, que é quem defende, que é o advogado do Cassol, não é filiado a partido, tá? E nem é aliado. Ele presta um serviço ao ex-governador e ex-senador Ivo Cassol. E é um excelente advogado. E ele me explicou a causa. Me explicou, foram 40 minutos ele me explicando. O que é que acontece? O caso do Assi é a 5ª revisão que ele tenta, que ele procura, ele bate na porta do STF e não consegue, porque ele, infelizmente, ainda está cumprindo, né, a pena. Está dentro do que a justiça fala. Com relação ao Cassol, ele já cumpriu a pena. Porém, o que é que está segurando ele? São dois indivíduos, 2 cidadãos, que estão no mesmo processo com ele, que ainda está pagando a pena. Então, o que é que a Carmen Lúcia fez? Não, ele só vai estar livre quando os outros estiverem livres, tiverem
pago a pena. Só que o direito, tem operadores de direito que não entendem assim. Está aqui o Ricardo Frota, está aqui o Cujuí, que são operadores do direito, e pode esclarecer para nós e para quem está em casa nos assistindo, né, e dar o entendimento deles se realmente quem está vinculado no processo, que ainda está cumprindo a pena, deve permanecer, e o Ivo, que já pagou a pecúnia, já pagou a multa, já prestou serviço comunitário. Mas tem a lei da ficha limpa, Herbert. Mas você caso... Peraí. A lei da ficha limpa foi clara, já foi votada esse ano. Você está esquecendo. Segundo o doutor Joaci, não entra, não pega nesse caso dele. Criminal não entra na ficha limpa? Não, que isso, Herbert? Então, mas, como o Alexandre pediu vista, amanhã pode ser o Lewandowski. Depois pode ser quem mais. Entendeu? Vai pedindo, enquanto tiver ruído, enquanto tiver decibéis, enquanto tiver musiquinha, entendeu? Para deixar os corações alegres. E o debate Muito público, bem.